de estar aqui todo domingo, dando aos nossos telespectadores uma visão de um economista liberal, eu queria, sobre esse assunto, dizer o seguinte, que esse é um assunto extremamente interessante, o assunto do ambientalismo, porque é nele que nós percebemos todos os problemas e possibilidades do debate sobre o bem-estar da população. Afinal de contas, a economia é uma ciência que trata da solução dos problemas materiais da vida, concretos, reais, do mundo contemporâneo. Do mundo sempre existiu, sempre foi assim. Então, uma das coisas mais interessantes sobre esse assunto é que, na perspectiva contemporânea, que está mais ou menos enviesada por esse negócio de substituir as divindades religiosas pela natureza, há uma visão de que a natureza é uma espécie de entidade idílica e perfeita que é atrapalhada e perseguida pelos seres humanos, que são, por suas vezes, uns monstros, né? Então, se você tiver um dia tempo de assistir a sessão da tarde na televisão, você vai ver que uma vez por semana, tem lá um filme que tem lá uns guris lá que tentam salvar uma floresta, no que eles são ajudados por algum urso, por algum lobo, sempre é um engenheiro florestal, o bandido, sempre é o maior de todos os males, é uma espécie de engenheiro florestal, um sujeito que quer botar lá um condomínio, um negócio assim. Então, eu acho que o que ele está dizendo é muito importante, porque ele está dizendo o seguinte, que a natureza, ela não é uma entidade apenas benéfica. Veja, não é um pequeno, mas um terremoto no fundo do mar gera 260 mil mortos na Ásia. Como terremotos como esse, já houve vários deles, houve outros maremotos, tsunamis, como queiram chamar. A natureza não é uma coisa benéfica na sua totalidade, ela é uma entidade de agressão e de compaixão. Ela tem coisas boas e coisas ruins. Então é preciso que se saiba que não há nenhum outro maior criminoso ambiental do que a própria natureza. Se você for fazer um recenseamento das espécies que existem no planeta, 90 e poucos % das espécies que já existiram foram destruídas pela própria natureza. Toda vez que há uma grande destruição de qualquer natureza, qualquer tipo, seja vulcânica, seja por um meteoro, por um objeto, né, que colide contra a Terra, ou seja, por terremotos, seja o que for, uma parte enorme da vida do planeta desaparece automaticamente. Então é preciso, em primeiro lugar, perder esse romantismo, que é um romantismo gerado pela tendência que nós temos hoje em dia, já que nós não estamos mais preocupados em divinizar alguém, uma entidade superior como Deus, então nós transferimos a nossa religiosidade para a natureza, ou seja, nós transformamos a natureza numa espécie de divindade. E sendo feito isso, então entende-se por que é possível haver uma lei como uma que há no Brasil, que diz que um crime contra um pássaro, por exemplo, é um crime inafiançável. Se você se irritar com o seu vizinho e o matar, até mesmo que merecendo ou não, tanto faz, você pode pagar uma fiança e ir para casa esperar que julguem se você fez uma coisa certa ou errada. Mas se você matar um animal, não. Então, esta santificação da natureza é uma das características modernas do mundo contemporâneo, que, perdendo completamente a ideia de apreço e de devoção a Deus, transferiu a sua religiosidade para a própria terra, para a própria esfera onde nós vivemos. E o primeiro erro que se comete é o erro de dizer que a natureza é uma entidade benéfica e nós somos maléficos. Quer dizer, esse é o princípio que não se sustenta de modo nenhum e que é o primeiro raciocínio que a gente tem que tirar para poder entender alguma coisa sobre o que está acontecendo. Bom, o Brasil tem uma renda per capita mediana, o Brasil é um país mediano, o México nos venceu nos últimos anos, porque nós estamos desde 80 e alguma coisa, um pouco mais de 20 anos, naquele efeito roda gigante, que eu já expliquei aqui no programa, que é uma imagem do professor Paulo Rabelo de Castro. A economia brasileira funciona como se fosse uma enorme roda gigante, você está em cima ou embaixo, mas rigorosamente você está sempre no mesmo lugar. Então, como o Brasil está há 20 anos no mesmo lugar, em altos e baixos, digamos assim, alternando ciclos de alta com baixa conjuntura, então o Brasil perdeu. Hoje nós somos o 12º PIB do mundo, já fomos o 8º, o 7º,
Hoje somos o 12º ano, porque o câmbio nos favoreceu, porque no ano passado éramos o 14º, facilmente se o câmbio se desvaloriza, viramos 14º de novo. Então o Brasil tem perdido as suas posições relativas porque o Brasil não funciona economicamente. Não funciona por uma série de razões que nós já debatemos aqui, podemos ao longo do programa falar delas. Então, de fato, há um problema nisso. Nós não estamos enriquecendo, mesmo esse festejado crescimento de alguma coisa como 5% em 2004, é um crescimento muito pequeno, porque ele somado ao de 2003, dá uma média de 2 e pouco, que é menos do que o crescimento da população brasileira. Ou seja, nos últimos 2 anos, os brasileiros estão rigorosamente no mesmo lugar. Além disso, ele foi menor do que a média de crescimento da América Latina. A Argentina, por exemplo, cresceu 8 alguma coisa, quase 9% ano passado. Então, o problema central é que a nossa fórmula de economia é uma fórmula que não vai nos enriquecer. E não sou eu que estou dizendo isso como se eu fosse aqui um profeta do Apocalipse, mas são os números quem nos contam isso. Agora, é preciso tomar muito cuidado com esse assunto chamado desigualdade social, porque, em primeiro lugar, saiba, o senhor que está nos perguntando isso, que é difícil de medir o que seja a igualdade social. E é difícil de medir por uma razão muito simples, porque as pessoas são, por natureza, profundamente desiguais. E isso faz parte da natureza humana. As pessoas nascem circunstancialmente igual, todas elas nascem do mesmo modo, aproximadamente do mesmo modo. No entanto, as pessoas têm desigualdades extraordinárias. Elas nascem com talentos diferentes, se você quiser chamar, um mapa astral diferente, elas nascem em circunstâncias sociais diferentes. Elas passam a sua vida toda tomando decisões, e essas decisões que elas tomam as desigualam. De modo que o que há de absolutamente normal é que haja uma enorme desigualdade entre as pessoas, sim, e nunca a igualdade. A igualdade é um sonho um pouco delirante, podemos dizer assim. Não é possível você imaginar uma sociedade de iguais. Isso não acontece. Aliás, se você prestar atenção, as 3 palavras-chave da Revolução Francesa, igualdade, liberdade e fraternidade, se você percebe, se você presta atenção, você percebe que a liberdade e a igualdade são completamente incompatíveis entre si. Porque eu não posso propor uma sociedade livre, em que cada um possa tomar as medidas e as decisões que quiser, e ao mesmo tempo esperar que as pessoas se tornem iguais, porque desta liberdade nasce uma diferença de decisões, nasce uma diferença de ações que torna as pessoas, no final das contas, muito desiguais. Então, a primeira coisa é desconfie plenamente sempre da conversa da igualdade. Não é uma boa você avaliar a economia pensando em igualdade. Então, por exemplo, quando você vai para o primeiro e mais óbvio índice de medição de igualdade ou desigualdade, que é o índice de concentração de renda, os economistas criaram uma metodologia que gera um índice chamado índice de Gini, Gini escreve G-I-N-I, que vai de 0 a 1, que conta para você quanto é a distribuição de renda de uma certa sociedade. Por exemplo, um índice de Gini igual a 0 significaria o seguinte, que todas as pessoas, sem exceção, ou seja, 100% do universo, ganhariam a mesma coisa. No extremo oposto, você teria um índice de Gini igual a 1. Neste caso, uma pessoa ganharia toda a renda e as outras ganhariam 0. Essas são as duas possibilidades extremas do índice. É claro que nenhuma das duas existindo, existem 0 alguma coisa no meio. Então, quando alguém divulga o índice de Gini, divulga 0 alguma coisa. Ora, o índice de Gini apenas diz para você qual é a diferença entre aqueles que ganham mais daqueles que ganham menos. Não diz para você que essa situação que ele está revelando é a melhor. Deixa eu ver se eu explico melhor isso, para que não fique dúvidas. Você pega um país como o Bangladesh, o Bangladesh é um país que tem uma superfície 3/4 do tamanho do Paraná, mais ou menos. O Paraná tem 200 mil quilômetros quadrados, aproximadamente, e Bangladesh tem 150 mil. O Bangladesh, no entanto, tem 130 milhões de habitantes, enquanto o Paraná tem alguma coisa perto de 10 milhões. Então, lá existem 13 vezes mais pessoas morando em 3/4 do nosso território. O país é o delta de um grande rio, de modo que no país não há elevações. E como é um delta de um rio, associado ao regime das monções, o país sofre enchentes desastrosas regularmente, quer dizer, todos os anos garantidamente. De modo que em Bangladesh,
há uma das populações mais pobres do mundo. No entanto, o índice de Gini de Bangladesh é melhor do que o nosso. Quer dizer, em Bangladesh, as pessoas ganham mais parecidamente umas com as outras. Há uma ligação maior entre os níveis de renda. No Brasil, as disparidades de renda são maiores. Significa que no Brasil a concentração de renda é maior do que em Bangladesh. No entanto, ninguém mesmo, o senhor não vai querer, nem eu, nem a Marisa, nem eu, ninguém vai querer morar em Bangladesh do que no Brasil. Por quê? Porque o fato de que a renda lá é melhor distribuída não significa nada, porque você que está me ouvindo preferiria morar no lugar onde houvesse uma grande disparidade de renda, mas a sua renda fosse 1.000, do que eu só morar num lugar onde todo mundo ganha 100. Quer dizer, é melhor ganhar 1.000 do que ganhar 100. Então, a hipótese de se levar em consideração o índice de concentração de renda simplesmente para medir sucesso da sociedade é completamente inútil e ingênuo. Nunca faça isso. Então, todos os anos, os repórteres e os jornalistas ficam na situação mais problemática e do maior impasse da sua existência, porque eles recebem do IBGE uma informação de que o índice de Gini piorou, ou seja, aumentou a concentração de renda, e, ao mesmo tempo, os índices sociais estão melhores, julgados os índices sociais por critérios como longevidade, como quantidade de tempo que a pessoa passa na escola, etc, etc. E os jornalistas não sabem explicar como é possível uma coisa dessa. Por que é possível uma coisa dessa? Porque o índice de concentração de renda não significa absolutamente nada tomado em si próprio. Então, ele não serve para julgar um país. Então, é preciso tomar muito cuidado, porque quando sai um índice como o de concentração de renda, rapidamente as pessoas que estão interessadas em produzir uma visão negativa da situação que tem ali naquele momento vão dizer que ele é revelador de um sem número de desastres e desgraças. E aí esse é o problema central. Não adianta analisar nada pelo índice de distribuição de renda, porque ele não tem nenhum valor em si próprio. É preciso olhar para um conjunto de coisas e não apenas para esse índice. Portanto, afirmar que o Brasil é um dos campeões de desigualdade social é um pouco discutível. Certamente o Brasil não é um país com grande igualdade social, seguramente. No entanto, não se pode afirmar do outro lado, assim, com essa peremptoriedade, porque, por outro lado, também é verdade que nós temos uma situação melhor do que aparenta. Agora, o que é importante você entender é que não se pode nunca imaginar que vai haver alguma igualdade total, porque isso não é possível, porque a humanidade é feita de pessoas diferentes. Então, quando um economista liberal vem aqui falar com vocês, ele quer dizer isso. Olha, faz parte da nossa estrutura humana que haja diferenças entre as pessoas. Imaginar que o mundo possa ser um mundo de igualdade absoluta é um plano que o governo faz, porque o plano diz para você assim, tá vendo? Tem desigualdade. Então, eu falei o seguinte, vou pegar o dinheiro de todo mundo que tem o dinheiro que eu possa pegar para acabar com a desigualdade. Mas qual é o maior gerador de desigualdade que existe? É o governo. Porque o governo, para poder fazer isso, a primeira coisa que ele faz é contratar uma enorme quantidade de pessoas que nunca mais na sua história irão sair do emprego. Isso não é uma desigualdade? Quer dizer, aqueles que estão pagando imposto podem perder o seu emprego. E eles estão sujeitos à realidade da vida econômica. No entanto, aqueles que são contratados por concurso num órgão público passam a funcionar como uma espécie de casta intocável e eles não podem nunca mais ser mexidos em nenhuma hipótese. Isso não é criar a maior desigualdade do mundo? É criar uma casta de gente escrava que sustenta a gente que em nenhuma hipótese poderá perder o emprego, que faz parte da lógica do sistema que eles sejam permanentemente sustentados pelos outros. Então, não dá para resolver o problema da desigualdade 100%. Pode resolver um pouquinho, mas 100% você não resolve. E toda vez que o governo propõe para você resolver o problema para você, no fundo, ele só está querendo criar outra desigualdade. Só que essa desigualdade é a desigualdade que favorecerá as suas custas. Olha, eu acho que a missão do economista liberal é, antes de mais nada, produzir uma espécie de choque de realidade. Não sei se vocês conhecem, entre as leis da física mais importantes, uma chama-se segunda lei da termodinâmica, que é a famosa lei da entropia. E a lei da entropia diz o seguinte, a entropia é uma tendência de tudo no universo de se equilibrar. Então, para dar um exemplo bem concreto, imagine os senhores que eu tivesse aqui, ó, com um copo cheio de água quente e um copo cheio de água gelada.
passado um certo tempo, o que é que iria acontecer com os dois copos de água? Certamente os dois teriam a mesma temperatura. Amanhã de manhã teriam a mesma temperatura, não é verdade? Então, houve uma transferência daquele com mais temperatura para aquele com menos temperatura, e no final houve um equilíbrio. O nome disso é entropia. As pessoas popularmente falam da entropia como se falassem de desordem. Mas não é desordem. A entropia é um processo de equilíbrio geral entre as coisas. Bom, embora possa parecer que isso é uma coisa muito boa, na verdade isso é o contrário do potencial de sobrevivência. Porque a entropia é a regra da morte. É fácil de entender. Vejam, por que que na Terra existe vida? Porque nós estamos muito perto de um astro chamado Sol, que tem uma temperatura radiativa, né, muito mais alta do que nós. No dia em que o Sol for da mesma temperatura da Terra, nós estaremos aqui completamente mortos. A garantia de morte da Terra é o dia em que não tiver mais o Sol. Do mesmo modo, há quem proponha a teoria de que o futuro do universo, uma das futuros possíveis universos, chama-se morte térmica. É quando todos os astros, todos os seres estelares estiverem frios, todos com a mesma temperatura. Nesse momento, nenhuma possibilidade de vida haverá. Veja, para você poder ter uma usina hidroelétrica, é preciso que você tenha uma altura diferenciada entre o início da queda da água e a turbina. Para que você possa ter transmissão de energia elétrica, é preciso que haja uma diferença de potencial entre a fonte emissora da energia elétrica e a fonte receptora. Resumindo a ópera, não é possível haver vida humana num contexto de equilíbrio, muito pelo contrário. É necessário que haja um desequilíbrio para que seja possível gerar energia, gerar trabalho e para que os seres humanos possam existir. Portanto, a ideia de igualitarismo absoluto, que é a ideia socialista, ela é, sobretudo, uma abordagem suicida. Você não consegue viabilizar uma sociedade humana gerando uma situação artificial de igualdade entre os indivíduos, porque esta igualdade não é rigorosamente possível. Ela não é nem possível e tampouco desejável. Então, na verdade, a conversa de igualdade é uma conversa absolutamente ideológica e de natureza política. Quando um político quer botar a mão no seu bolso, ele vem dizer que alguém está mais desigual do que os outros. No fundo, ele só quer aumentar a sua própria desigualdade. Ele não está interessado em resolver problema nenhum verdadeiramente, ele só apenas está usando um pretexto que viabiliza e que legitima o ato de expropriação do imposto da sociedade. Que tem aí nessa história uma coisa muito importante, que é assim, há uma série de impossibilidades envolvidas no assunto indígena, que é, em primeiro lugar, a ideia de que os índios possam ser vistos como uma entidade à parte do país, quer dizer, como sendo uma entidade isolada da sociedade, que é o conceito da reserva, ele é uma ideia muito ruim, porque ela implica em dois problemas simultaneamente. O primeiro problema é que ela é extremamente desumanizante dos índios, porque você os transforma em animais de jardim zoológico. Quer dizer, na hora em que você cria uma reserva, você está mais ou menos criando uma situação assim, olha, essa gente aqui é meio bichinho, aí os suecos vão vir aqui tirar fotografias e filmá-los, nós vamos deixar que vocês tirem fotografia. Então, em primeiro lugar, é que ela é absurdamente insustentável. Você não vai conseguir fazer isso no futuro. A segunda razão pela qual é insustentável é que você não pode ter uma sociedade com dois caciques. Quer dizer, como é que pode ter distinto do poder que o rodeia? Ora, se tem um cacique, se tem um presidente da República, é um presidente da República. Então você não pode ter um poder político separado deste poder individualizado, ou seja, imune ao poder maior do cacique maior, que é o presidente da República. Ou seja, ele também não é sustentável do seu ponto de vista político. E depois, no final das contas, se você vai a qualquer lugar indígena, onde há uma população indígena forte, que é o caso do norte do Brasil, você não sabe quem é índio e quem não é. Que é o que ele está dizendo aqui. Quer dizer, todo mundo tem cara de índio. Qual é a diferença que tem de um sujeito que anda com a camisa do Flamengo e que está fora da reserva e o outro que está lá dentro com a camisa do Flamengo? Eles têm a mesma cara, são primos, um é cidadão brasileiro, o outro não é. Ou seja, por mais que seja uma coisa dolorosa dizer isso a vocês, não dá para você preservar as culturas dessa maneira pura, porque isso nunca foi possível sobre o planeta. Então, veja, o Brasil é composto de um sem número de etnias diferentes, e essas etnias mantêm as suas lembranças. Então, os alemães fazem o seu baile de chope,
poloneses fazem lá suas danças típicas, os italianos fazem lá a festa da polenta, e os índios farão também as suas festas lá, que nunca deverão ser proibidas ou constrangidas. Mas, no fundo, tem que virar todo mundo brasileiro. Então, enquanto a gente não enfrentar este fato de que, no fundo, somos todos brasileiros, e não adianta ficar com esse purismo preciosista, a título de que nós perderemos sutilezas e matizes destas culturas, é verdade, nós perderemos matizes e sutilezas. No entanto, talvez não exista outra possibilidade para o modo como a história funciona. Quer dizer, veja, o que nós somos, nós brasileiros? Nós somos o resultado de uma tribo que morava na Península Ibérica, que foi conquistada pelos romanos e que nos ensinaram a falar uma língua que é uma espécie de dialeto do latim. Quer dizer, nós somos o resultado de um processo de conquista globalizante, pode-se até dizer assim. Não há outro modo de fazer, não há como preservar estas culturas individualizadas num contexto das viabilizações do mundo moderno. Não dá para fazer. Então, é preciso que o assunto do índio fosse tratado com muito mais pragmatismo, com muito mais responsabilidade. Transformá-los em animais de jardim zoológico, que é o que se quer fazer com esse processo de reserva, é uma espécie de maldade profunda com uma cara humana. Então, nós temos que deixar de fazer essas maldades com uma cara humana. Índio não é animal de jardim zoológico. Índio é um sujeito que tem que ter identidade, tem que ir para a escola, tem que torcer para o time X, para o time Y, tem que virar brasileiro de todo jeito. Não tem saída fora disso. Qualquer fórmula que seja essa é uma fórmula má, porque você vai produzir uma discriminação negativa contra essas pessoas, pensando que lhes faz um bem. Tá. Pergunta, quero ver se eu entendi aqui essa pergunta. A quem interessa a globalização? O pobre está cada vez mais pobre. Na questão do álcool e do ferro, no qual o país é autossuficiente, por que não existe uma tributação para a saída desses produtos para que a população possa pagar preços mais a menos? Deu para entender? Cada vez mais pobre. Vamos lá. Olha, então, são várias coisas, né, numa mesma pergunta. A primeira informação importante que você deve receber é o seguinte: não é verdade que os pobres estejam cada vez mais... essa sempre foi o principal bordão de todos os profetas do Apocalipse. Então, você pega a história dos profetas sinistros, como Malthus, depois do Malthus houve o Clube de Roma, depois houve o Paul Ehrlich, depois do Paul Ehrlich teve agora recentemente o Instituto Zeri. Todos os grandes profetas do Apocalipse apareceram com essa ideia de que o aumento da população iria aumentar a pobreza no mundo. E isso não é verdade. Olha, o planeta tem 7 bilhões de seres humanos, quando em 60 e alguma coisa, 70, o Clube de Roma, que reunia os mais importantes pensadores do mundo, jurava que não poderia ter nunca mais do que 4 bilhões. Por que nós temos quase 7? É porque o ser humano é especialista em resolver problemas econômicos. Então, os seres humanos encontram soluções. A globalização, ela não gera pobreza. O que a globalização faz? Ela é redistribuir as forças econômicas do mundo. Porque pensa bem aqui no nosso Brasil aqui. Quando a globalização era menor e o Brasil estava, então, de certo modo, protegido contra os ofertadores estrangeiros, você, quando queria comprar um carro, comprava um carro feito no Brasil. Quando você queria comprar uma torradeira, só tinha torradeira nacional. Quando você queria comprar um CD, só tinha CD feito no Brasil. Quando era assim, o que acontece? Havia um determinado padrão de competição que se estabeleceu aqui, um certo equilíbrio entre competidores, que foi completamente destruído quando você abre as portas, os portos, e permite então que os fabricantes das outras partes do mundo, com tecnologias diferentes, com técnicas diferentes, venham aqui e ameacem aquelas posições consolidadas. Então, a sensação que você tem na globalização é de que há um grande distúrbio econômico, de fato há. Isso é absolutamente verdade. A globalização gera uma grande desarrumação econômica em que aqueles que estavam dando certo começam a dar errado e vice-versa. Mas ela não é em si uma entidade geradora de miséria. A quem que interessa a globalização? Ela interessa, sobretudo, ao grande capital, aquilo que se chama novamente de metacapitalistas, aqueles capitalistas que já não cabem mais nos seus países de origem e que, obviamente, preferem que o mundo tenha uma enorme liberdade comercial.
Bom, ela faz parte de algum outro projeto? O Império Americano, de certo modo, gosta da globalização. Os Estados Unidos acreditam que pela liberdade dos negócios nasce a liberdade política. Então ela é apoiada por uma série de forças muito grandes, mas ela não é necessariamente um mal. Ela tem coisas boas e tem coisas ruins. A coisa melhor da globalização é o fato de que ela baniu a inflação do mundo. Não há mais inflação no mundo, no Brasil também não há, porque por mais que você queira aumentar os preços, a concorrência entre ofertadores é tão grande que ela destrói qualquer potencial, qualquer possibilidade de aumentar preços. A globalização melhorou a vida econômica dos indivíduos. Agora, ela é tumultuada e gera, no primeiro momento, um grande problema de sobrevivência de indivíduos.